Queridos jovens fortes, mãos lá em cima. Mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Homens, mãos lá em cima. Mulheres, mãos lá em cima. Não é quem se identifica com homem ou mulher, não. É homem, mulher, levanta a mão. Diga assim, pastora Camila Barros. Diga, pastora Camila Barros. Mais uma vez, que Deus te use poderosamente para nos abençoar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus que já está no coração da pastora Camila Barros? Vem cá, minha amiga, serva de Deus, esposa do pastor Eduardo Gonçalves, goiana de coração. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Estou feliz demais de estar aqui nessa tarde. Quero render graças ao Senhor pela oportunidade de entrar na marcha com vocês hoje aqui, meu rei. Esquece! O que foi isso, gente? Gente, o que foi isso? Samuel Eleutério, esquisitíssimo. Deu muito... Aqui, tu tem que ir embora? Puxa, meu rei. Que bênção, que bênção. Quem está feliz de estar aqui nessa tarde? Se isso é verdade, você vai dizer assim comigo agora. Diga assim, ó. Lugar certo. Não, vamos embora, sem conversa fiada. Estava na marcha agora, já foi embora da marcha, volta para a marcha. Aqui, ó. Diga, lugar certo. Isso. Hora certa. Coisa certa. Você acabou de dizer que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. Por causa disso, até o que era para dar errado, a partir dessa tarde vai dar certo. Eita glória. Se você entende que não tinha outro lugar melhor para estar, senão aqui exatamente agora onde você está, levante a sua mão e diga, ainda bem que eu vim. Foi o Senhor quem nos trouxe. Você que trouxe Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Quem gosta de Bíblia aí? Eu vou perguntar de novo, vamos fingir que isso não aconteceu. Quem gosta de Bíblia aí? Isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Deus abençoe todo o povo da Almadego, desde os voluntários que estão lá fora, até os pastores presidentes que estão aqui dentro. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Frank, um amigo, um homem de Deus, pastora Kênia, cada dia mais linda. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo vocês em verdade, viu? Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui. Ao bispo, a bispa, são pessoas do nosso coração. Quem tem cadeira e conseguir sentar, pode sentar. O que foi? Tá. O pessoal está pedindo para quem tiver o seu lugar aqui conseguir voltar ao seu lugar para liberar a frente. É eles que estão pedindo, tá? Se vocês conseguirem voltar para o lugar, para a gente sentar e poder ouvir e receber um pouquinho da palavra de Deus nessa tarde. Glória a Deus, o pessoal está pedindo se for possível. Camila, não é possível porque eu não tenho lugar para sentar. Não tem problema, senta aí no lugarzinho que você está, igual o pessoal está fazendo aí, né? Pode sentar aí, ó, na frente, aonde você estava, só senta aí e se acomoda. Eu vou te dar um tempinho aí para você se acomodar, enquanto eu bebo essa água que foi de Deus. Tu leu minha mente.
Vai sentando aí, vai se acomodando, deixa a galera ir voltando. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Só para a gente dar um tempinho para a galera ir voltando aí. Cadê o pessoal de cá? Puxa um corinho. Porque Ele... Deixa eu ver se o daqui concorda. Lá em cima, vai. Isso, vai se acomodando enquanto a gente vai adorando. Oh, aleluia. Você sabe a parte que diz Deus enviou? Deixa eu ver se você é de antigamente. Vai, solta a voz. Ih, tu só tem cara de novo, hein? O pessoal ainda está se acomodando. Vai adorando. Diga na cruz. Quem tem consciência, um motivo, diga. Mas o que aconteceu? Oh, Espírito Santo, levante uma das suas mãos e declare. Só enquanto desobstrui ali o caminho. Vamos cantar e quando enfim. Tá chegando, tá chegando. Não tenha medo. Vamos adorar o Madego. Sem medo, sem medo. Verei. Entre em espírito de adoração absoluto e diga porque Ele vive. Santo Deus. Mas eu bem sei. Diga bem forte, eu sei.
É isso. Oh, aleluia. Aleluia. Quem tem glória, diga glória. Quem é do aleluia, vai dizendo aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nesse mesmo clima de adoração, eleve seu pensamento completamente até a Deus. Eu sei que você já está em Deus, mas eleve completamente seu pensamento ao Senhor agora. Diga para Ele que sem Ele você não é nada. Diga isso a Ele. Diga o quanto você o ama nessa tarde. Diga o quanto você se arrepende de não ser melhor do que gostaria. Diga que você gostaria de ser melhor do que você é. Peça para que Ele perdoe os seus pecados nessa tarde. Diga para o Senhor o quanto você o ama, apesar de você mesmo. Diga para Ele que você gostaria de amá-lo muito mais do que já ama, e ainda melhor do que o ama agora. Fale com Ele agora. Tente concentrar alguns segundos de olhos fechados, cabeça encurvada em sinal de reverência, a presença dEle. E fale com Ele, dedique alguns segundos com suas próprias palavras. Ore ao Espírito agora, ore no nome de Jesus agora, fale com o Senhor. Aproveite esse privilégio. Nós somos reconciliados com Deus por causa do Filho. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não se comporte como alguém que considera isso comum. Nós fomos retirados das garras de Satanás. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e dedicasse alguns segundos de uma atenção totalmente exclusiva ao teu Senhor agora. Fale com Ele com suas próprias palavras. Se você precisar fazer uma força física, mental para fazer isso agora, faça, mas não se prive de viver essa experiência completa e absoluta com o Senhor nessa tarde de louvor, de adoração, de reconhecimento, aonde nós reconhecemos juntamente que a glória é dele, que a honra é dele, que sem ele nós não somos nada, sem ele o congresso não seria nada, a conferência não teria beleza. A beleza daqui é a realeza dele, é a presença dele. Faça isso agora em oração. Tribute ao Senhor agora algumas palavras de sua própria autoria. Não pegue carona agora no carro de ninguém. Ligue a ignição do seu próprio carro agora mesmo. Abra a sua boca e verbalize alguma palavra para o teu Deus. Diga para ele, Senhor, eu te amo. Senhor, tu és a força da minha vida, tu és a alegria dos meus dias. Quando tudo não me falta, e não me falta o suficiente para que eu viva o dia seguinte, esperando que dias melhores virão na tua presença. Senhor, eu quero te agradecer, porque existem moças aqui que estavam outrora chorando a perda de alguém, chorando o abandono de alguém, chorando a rejeição de alguém, mas o teu Espírito Santo acolheu este coração que às vezes foi desprezado por alguém que amava, por alguém que acreditava, mas esta pessoa foi acolhida por ti, e por isto ela está aqui nessa tarde para te bendizer. Recebe esta pessoa na tua presença. Eu oro agora pela mente dos rapazes, aonde houver uma mente com pensamentos desconexos, aonde houver alguém, Senhor, se esforçando para se concentrar, para não se distrair, porque reconhece que esse é o lugar certo, reconhece que esta é a hora certa, reconhece que está no lugar certo, mas às vezes o nosso coração está distraído, às vezes a nossa mente está tão ansiosa e desgovernada com tantos pensamentos, que mesmo no ambiente de adoração, nós temos dificuldade de viver uma experiência individual e intransferível
incompatível com o Senhor. Mas nesta noite, nesta tarde, nós suplicamos ao Senhor pela sua misericórdia. Aquece os nossos corações neste momento, Senhor, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos acima da dor, acima da depressão, acima da tristeza, acima da rejeição, acima da mágoa, acima do ressentimento. Eu oro agora ao mesmo Jesus que conhecemos em Mateus 14, aquele a qual Pedro disse: se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Senhor, existem pessoas aqui nesta tarde sobrecarregadas com águas turbulentas de ansiedade, turbulentas de síndrome do pensamento acelerado. É gente que não consegue se concentrar, é gente que não consegue te sentir, e não é porque não te ama, não é porque não te quer, pelo contrário, te ama, te quer e precisa da tua ajuda nesta tarde. Eu quero te pedir, cada banco desse, cada pedaço de chão, aonde houver uma pessoa sentada ou em pé, aonde houver uma pessoa ao alcance desta oração agora, a nossa súplica uns pelos outros é: alcance essa mente com uma unção que despedaça todo jugo, que coloca os pensamentos em ordem, que aquece o coração com o fogo da tua presença, com o fogo da tua palavra. Sopra, sopra, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, quantos de nós andamos tendo dificuldade para orar? Quando a oração passa de 2 minutos, já ficamos angustiados. Quando passa de 3, já ficamos inquietos. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nesta tarde, eu te peço, aquieta os corações com a tua presença e derrama o teu óleo sobre as nossas cabeças. Ah, Jesus, tu vieste andando sobre as águas, tu disseste a Pedro: vem, e ele também andou sobre as águas. Eu te peço, toma a mão dessa moça, toma a mão desse moço, toma a mão dessa senhora, toma a mão desse senhor, e assim como o Senhor ergueu Pedro, que estava submerso pelas águas naquela tempestade, ergue nesta tarde, e que haja testemunho de que a crise de pânico ficou para trás, de que a crise de ansiedade ficou para trás, de que as mãos suadas e tensas ficaram para trás, de que a síndrome do pensamento acelerado ficou para trás, de que a reação ansiosa de uma mente que já não conseguia ficar nenhuma hora sem o telefone na mão ficou para trás. Reorganiza, 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 espírito, alma e corpo. Visita a minha vida, visita a vida dos teus filhos, alinha a tricotomia do nosso ser neste ano de 2025, para que não sejamos apenas ouvintes, para que não sejamos apenas pregadores, falantes, mas praticantes da tua palavra. Visita-nos nesta tarde. Quem é batizado com o Espírito Santo e evidencia isso no falar em outras línguas, está liberado. Edifique a sua alma e fale em línguas. Quem ainda não é, fique ligado, porque o batizador está aqui. Espírito Santo, Espírito da verdade, do poder, Espírito que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Tu tens liberdade, liberdade. Tu tens liberdade do alto da arquibancada até os músicos no altar. Tu tens liberdade.
Tu tens liberdade, tu tens liberdade. Age como quer, faz como quer, ministra como quer, liberta como quiser, opera como quiser. Nós oramos assim, Senhor, te pedindo contrição, quebrantamento de coração, para a honra e para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração. Diga comigo, diga para o céu que eu não orei sozinha. Diga, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem pode dar um amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tem coisa, Deus está mandando eu dizer isso aqui. Tem coisa que só o remédio vai te ajudar, mas tem coisa que só a oração vai fazer. Tem coisa que realmente um amor pode fazer por você, um relacionamento novo guiado por Deus, né? Mas tem coisa que relacionamento nenhum pode fazer. Tem coisa que é só oração. E me parece que nessa tarde o Espírito Santo está aqui para nos recordar, a começar por mim, que devemos orar mais. Devemos orar mais. Você tem que identificar que tem alguma coisa errada quando você não consegue ficar nem 2 minutos de olhos fechados. Identificar em você. Dizer, rapaz, tem alguma coisa errada comigo, porque eu sou crente. A oração não deveria ser uma coisa incômoda, estranha para mim. Mas a verdade é que quando eu oro, eu já começo a me balançar. Quando eu oro, eu já começo a abrir os olhos. Então é olhar para si mesmo e dizer, tem alguma coisa errada comigo. E o Espírito Santo que convence a gente, está aqui cooperando com a gente. Tem coisa que não é o curso, não é a carteira de habilitação. Jesus está falando na simplicidade aqui com alguém. Ele está dizendo, não é que você não tem família, não é que você não tem amigos, não é que a terapia não ajuda, mas é que você está empurrando para si e para os outros algumas coisas que só a oração sempre fez. Você está empurrando para si e para os outros algumas coisas que só a oração sempre fez. Volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. Meu Deus. Ai, Camila, cale a boca e pregue logo. Eu já estou ministrando, rapaz. E aqui quem ministra não é o sermão, é o Espírito Santo. E Ele está dizendo com muito carinho, volte a orar. Volte a orar. Pode vir, pode vir. Volte a orar. Meu Deus, o que é isso? Volte a orar. Que dificuldade para jejuar, gente. A gente consegue maratonar uma série inteira na internet, na TV, a gente consegue. Eu não estou aqui para apontar pecados dos quais eu também cometo, falhas das quais eu também erro. Só que alguém tem que tomar consciência disso. E eu não tenho vergonha de que isso seja tomado. E eu digo a você, a primeira maneira para começar a resolver é se conscientizando disso. E a gente está querendo colocar mentoria onde só cabe oração. A gente está querendo colocar palavra motivacional aonde só cabe oração. E aí você não entende, eu não entendo. Por que que toma a ceia? Por que que vem no culto? Por que que investe na conferência? Mas depois de 7 dias, aquela vibe passa, aquela sensação passa, e aí a tristeza volta e o ano se repete. E por que que isso acontece? Porque você acha que a mudança está na revelação de uma palavra que eu, pastor Júnior Trovão e mais algum príncipe do eterno vai trazer. Irmãos, a palavra tem poder, mas existem coisas das quais não podem ser negligenciadas.
negligenciadas, e a disciplina espiritual é uma delas. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: pode jejuar, pode vir a eventos. Se você não voltar a falar comigo na primeira pessoa, você só vai me sentir quando eu passar pelos outros. Você só vai me sentir quando eu usar os outros. Você vai depender de mensagem do YouTube a vida inteira. Vai depender de livro para não cair. Vai depender de hino atrás de hino para não desviar. E estas coisas não deveriam ser para segurarem a sua fé. Elas deveriam ser para promoverem a sua fé, para aquecerem a sua fé. Mas você depende disso no devocional, porque se eu não pregar no YouTube, você não lê a Bíblia. E Deus está dizendo: pare de terceirizar meu relacionamento com você. Vá ler a Bíblia, vai orar, volte a orar. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está dizendo: volte a orar. A culpa te tira desse lugar, o medo te tira desse lugar. Camila, eu já estou habituado há tanto tempo assim que eu te confesso que quando eu dobro o joelho, eu nem tenho palavra para falar com Deus. Eu fico sem graça, sabe? Parece que só está eu ali e Deus não está comigo. Deus está falando com alguém aqui. Não está comigo, sabe? Eu não consigo desenvolver relacionamento, porque você só busca a Deus quando precisa. Logo, a motivação da sua busca se tornou necessidade. Então, quando você não está precisando de nada e está tudo bem como está agora, por exemplo, você está bem agora, você está num ambiente de fé, de adoração agora, e aí num ambiente desse, orar se torna um desafio, porque você habituou-se a relacionar-se com Deus baseado em necessidade. Eu percebo que o próprio Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas nunca alguém que se relaciona a Deus como um pai seria como filho expulso do lugar da eternidade celestial. Não, você não entendeu. Todas as vezes que você só se encontra com Deus no reconhecimento de que Ele é poderoso para fazer e te dar coisas, das quais a única motivação para buscá-lo é precisar delas, você só conhece o Senhor. E é por isso que falta conteúdo na tua oração e na tua vida devocional. Por quê? Porque você não se relaciona com Deus a despeito de necessidades da sua vontade. Então, quando você fecha os olhos, se for para sentir só Deus e não tiver nenhuma demanda para pedir alguma coisa para Ele, você não consegue desenvolver fala de oração, não consegue desenvolver contexto de oração. Por quê? Porque Deus e o lugar secreto se tornou para alguém um lugar de necessidades a serem atendidas. Mas hoje aqui, enquanto nós orávamos, eu via dois espíritos, um de inquietação. Qual que é o de inquietação? E eu estou falando isso aqui com muita leveza, com muito carinho. Eu não estou falando de ninguém não, estou falando de nós. Aqui não tem eu, não tem você, aqui tem nós. Se quem está orando no microfone começa a orar, a sensação que dá é que tem que parar logo de orar, porque se for chamado para pregar, tem que pregar logo. Ou, às vezes, no mundo espiritual, a ideia de que está enfadando as pessoas. Que raio de contexto é esse? Que num ambiente onde nós somos crentes e espirituais, a oração se torna ferramenta de inquietação. Tem como isso, gente? Não tem como. Então, vez ou outra, eu sinto um espírito de inquietação querendo nos afrontar no lugar da oração. É você dobrar o joelho e você tem tempo para tudo. Se eu for baixar o tempo de uso do meu iPhone, se eu for baixar o tempo de uso do seu iPhone, do seu Android, do seu telefone, ele vai mostrar aí 8 horas de uso por dia, 6, quem usa pouco tem 4 horas de uso por dia, quem usa pouco. E a gente dizendo que não dá tempo. E a gente o tempo todo na hora da oração, querendo fazer uma devocional de 5 minutos, achando que aquilo é o suficiente para todas as horas do dia. Depois não entende por que não rompe com a tristeza da alma. É porque o buraco dessa tristeza, o Rivotril não tira. Só o lugar do encontro com Deus tira. O lugar
voz de quem sabe aonde Ele está e de quem precisa ir ali procurá-lo. Em noites como essa, na condição de pregador, às vezes há sobre nós uma grande expectativa, uma boa palavra, uma grande mensagem, mas com todo carinho, irmãos. Eu estou muito desprendida nessa noite, eu ainda nem consegui ler o texto, mas o que o Espírito Santo diz para mim é: do que adianta uma grande revelação a ser compreendida sem a experiência de como ela é vivida? E ela é vivida no lugar da oração. Eu tenho um chamado, você tem outro. Vai vir alguém aqui prega, alguém canta, o outro intercede. Você cuida de um departamento. Vai ver, você ainda está ajudando na sua igreja, tentando descobrir qual é a vocação principal do seu chamado. Mas guarde uma coisa: independente da unção que sua vida carrega, independente da unção que minha vida carrega, há um caminho que é igual para todos. E este caminho é o lugar da oração. O Espírito está dizendo: uma geração forte é uma geração que ora. Se você tem 8 horas de uso na internet e não tem nenhuma hora de devocional por dia, pode botar quantas camisas quiser, você não pertence a essa geração. Esta geração não é a geração de iPhone, é a geração que ora, a geração que vai mudar a história dos nossos anos. É a geração que ora, é a geração que ora. Irmãos, pode ser o melhor pregador do mundo, pode estar em tudo que é cartaz, evento e etc. O caminho é igual para todos. Naquele dia, não é sobre quem prega, nem sobre quem canta, mas sobre quem falava com ele. Já há algum tempo eu tenho adotado uma filosofia de fala, para tentar comunicar algo, porque eu percebia uma coisa na condição de pregadora. Enquanto ministrava a palavra, os olhares estavam atentos, mas quando eu colocava a igreja de pé para orar, as pessoas ficavam dispersas. Ou mesmo se eu as deixasse sentada para orarmos, você percebia que uma distração tomava conta do ambiente, maior do que o nível de atenção que tinha na palavra. E então um dia o Espírito Santo falou comigo: diga ao meu povo que tão importante quanto falar de mim é falar comigo. Vamos falar a verdade, gente? A gente fala dos nossos problemas uns para os outros, mas não fala com Deus sobre eles. Falamos de Deus o dia inteiro. É difícil aqui, apontar um crente que não fale de Deus, até quase que involuntariamente ao longo do seu dia. Tudo é Deus. Se é alguma coisa que deu errado, está repreendido em nome de Jesus. Se é alguém vindo, vem com Deus. Se é alguém indo, vai com Deus. Deus está na nossa boca o tempo todo. Me tirou a verdade, gente? Nosso linguajar é crentez. É quase um dialeto, tem gente que nem entende. Às vezes a gente está num ambiente um pouco mais secularizado, alguém fala alguma coisa, a gente está repreendido. É da gente isso. Então veja, não temos dificuldade de falar de Deus. Completa para mim, para eu ter certeza que você está ouvindo o que eu estou falando. Nós não temos dificuldade de falar vamos lá? Não temos dificuldade de falar. Quantos pregadores falam de Deus o dia inteiro? Quantas vezes eu ministrei aqui em um lugar, ministrei ali em outro lugar, ministrei ali em outro lugar, e chegando em casa às vezes, devastada pelo cansaço, falei dele o dia inteiro e fui dormir sem falar com ele. Isto é uma incoerência que não pode fingir que está passando desapercebida. Vamos à igreja, abrimos a Bíblia, ouvimos a palavra, mas ao chegar em casa, não falamos com Ele. Pregamos sermões de 1 hora, conversamos com pessoas sobre conferências, fazemos reuniões de horas e horas, e depois damos 10 minutos de devocional, e não entendemos porque a alma está afogada em enfermidade.
O ímpio prospera em seu caminho porque nunca conheceu ao Senhor. Mas um crente que já viu Deus uma vez, que já se aproximou de Deus uma vez, não conseguirá mais viver 100% realizado, sem se relacionar com esse Deus de maneira direta, pessoal e intransferível. Que incoerência é essa? Até quando vamos falar de Deus sem falar com Ele? Vamos pregar sobre Ele sem falar com Ele? Certa feita eu me lembro de um dia de muita angústia, onde eu me sentia muito culpada por não estar com a minha vida devocional em dia. E talvez isso seja comum para alguém que não vive disso, mas eu vivo do altar e para o altar. Então para mim essa culpa é como uma bigorna que me esmaga a alma, e como um pecado de lepra, que se Deus não curar não pode ser retirado. E num dia, estando assim, eu me lembro que eu disse: Senhor, me guarde da desgraça que seria viver do teu nome sem falar contigo. Me leva antes. Isso tem alguns anos e eu me lembro de ter orado assim, porque não tem desgraça pior do que essa, de pertencer a um meio sem ter senso de pertencimento pelo qual o meio se move. Deus. Eu não posso só sentir Deus quando alguém que eu gosto prega. Eu não posso só sentir Deus quando um hino que canta me toca e me emociona. O Senhor era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E cada um teve a sua experiência com Deus, para em algum momento poder abençoar os seus filhos e dizer: Ele é o meu Deus. E Deus está nos reunindo nesse encontro nesta tarde, e Ele está dizendo: eu também quero ser o seu Deus. Eu não quero ser a vida inteira o Deus dos teus pais. Eu não quero ser a vida inteira o Deus dos teus avós. Eu não quero ser a vida inteira somente o Deus dos teus pastores. Você só é curado quando o pastor impõe a mão em você. Você só recebe uma revelação se um profeta visitar você. Você só caminha por direção se alguém tiver um sonho e discernir o sonho que você sonhou. Por quê? Porque falamos de Deus e não falamos mais com Deus. Eu sei que você esperava uma mensagem diferente. Eu confesso que eu também. Mas tudo muda quando a gente ora mais um pouco. Catuca teu irmão aí, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso nessa tarde. E diga assim para ele ou para ela: diga, o problema foi orar. É, porque quando ora tudo muda. Deus muda cenário, muda palavra, muda contexto, porque o mundo espiritual é dinâmico. Tem gente aqui que já sabe a resposta. Você já sabe a resposta e não quer orar justamente por isso. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: ora, ora que eu mudo tudo. Ora, ora que tudo mudará. Não é o que você queria ouvir, também não era o que eu queria pregar, mas tem que orar. Meu Deus do céu, não tem caminho novo. O caminho é o mesmo. Você tem que voltar a orar. Eu não sei para quem, mas o Espírito Santo está dizendo a alguém: lembra quando 2 horas para você pareciam 20 minutos? E alguém pensa que deixar de orar é porque deixou de ser menino. Se tem uma coisa que a oração traz, irmãos, é maturidade. Então não use a sua dificuldade em romper em oração sobre a justificativa de que você cresceu. Porque crescer diante dos homens e não crescer diante de Deus é continuar pequeno. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Volte a ler a Bíblia. Volte a andar com a Bíblia. Irmão, com todo respeito, eu também leio a Bíblia no telefone,
Só que o telefone tem a Bíblia, mas ele não é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Volte a andar com a Bíblia. Existem países que pagariam preços como pagam, preço de sangue, só para botar nas mãos esse livro que a gente tem. Só de um crente sair de casa com a Bíblia, ele já está fazendo o protesto silencioso de maior barulho que esse mundo já viu. Bem-aventurado é o homem e a mulher que pode sair de casa carregando a Bíblia. Ainda tem mais dias amanhã. Mostre que você não tem raiva quando é confrontado pela palavra. E amanhã, traga uma Bíblia. Traga uma Bíblia. Venha. Ah, Camila, eu tenho medo de perder. Esse já é o princípio para começar a guardar. Você não vai perder, nem das mãos e nem do coração. Porque quem tem sempre a Bíblia na mão, sempre terá a palavra de Deus no coração. Quantos vão trazer a Bíblia amanhã? Digam amém. Traga a Bíblia amanhã. Edifique a minha fé. Edifique a minha fé. Se trouxer a Bíblia amanhã, mas só quem não trouxe hoje. Edifique a minha fé e maximize sua humildade. Traga a Bíblia amanhã e coloque a hashtag eu trouxe a Bíblia hoje. Só para eu saber que essa palavra encontrou um lugar muito macio e agradável no seu coração. Quem entendeu, diga amém. João capítulo 15. João capítulo 15. Quero pregar uma mensagem aos salvos nessa noite, nessa tarde. João 15. Preste atenção que você vai lembrar, quase que de cor. Quem é da época que eu preguei com a garrafinha d'água e bebi o microfone? Irmãos, esse congresso já me humilhou muito, eu já fui muito meme daqui, tá? Eu amo vocês, como é bom estar aqui. João capítulo 15, versículo 1 em diante, quem achou, diga amém. Se eu posso ler e você ainda está comigo, diga eu aqui. Eu sou a videira verdadeira. Jesus que está falando isso, tá, gente? Veja. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então quem é a videira verdadeira? Jesus, vamos lá? Quem é a videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Pessoal na última galeria, está me ouvindo bem? Vamos lá de novo, quem é a videira verdadeira? Jesus é a videira verdadeira. Aí ele disse, meu pai é o agricultor. Então quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Deus. Então Jesus é a videira verdadeira e o pai dele, o nosso Deus, é o agricultor. Aí ele continua e diz assim, ó. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Se liga aqui que eu quero você ligado. Jesus é a videira, Deus é o agricultor. Quem é o ramo? Isso, vamos trocar para eu. Cada um aqui responde pelo seu ramo. Vou perguntar quem é o ramo, você diz eu, tá bom? Então vamos lá, quem é a videira? Isso, não confunde. Quem é a videira? Quem é o agricultor? Quem é o ramo? Isso. Aí ele diz aos ramos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira
vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, gente, você pode perder tudo o que eu falei até aqui, mas não perca o verso 7 por nada, porque sua vida depende disso. Se permanecerdes em mim, gente, é Jesus que está falando. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Assim, grita comigo, diga assim. Diga, assim. Tá fraco, tem gente que não disse, diga assim. Veja, é uma forma. Assim. Jesus acabou de falar algo, e ao terminar de dizer isso que nós lemos aqui, ele disse, é assim que vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. Como? Sabendo que meu pai é o agricultor, reconhecendo que eu sou a videira verdadeira, permanecendo em mim. Se vocês estiverem em mim, e essa é a parte principal, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserdes e isso será feito. Então, veja, há dois tipos de ramo na mesma videira, um que dá fruto e um que não dá fruto. Quantos tipos de ramo na mesma videira? Quantos? Dois tipos de ramo na mesma videira, só que um dá fruto e o outro não dá fruto. Agora veja, o que não dá fruto tem outro agricultor? Não, é o mesmo agricultor. Quem é o agricultor? O que não dá fruto, por algum acaso, está em alguma outra videira, sem ser Jesus? Não, é a mesma videira. Quem é a videira? Então tem dois tipos de ramo, e os dois ramos estão na mesma videira. Deus é o agricultor, Jesus é a videira. Aí agora eu vou te fazer uma terceira pergunta, preste atenção. Deus falha? Deus erra? Tem chance de Deus não ser um bom agricultor, gente? Não tem chance, é o melhor agricultor. E Jesus? Tem chance dele falhar? Dele errar? Então tem chance dele não ser uma boa videira para esses ramos? Não tem. Então veja, a videira é boa, ela é Jesus e é verdadeira. O agricultor é o melhor que existe, é o Criador de todas as coisas, Deus, o nosso Senhor. Enxertados agora na videira, esses dois tipos de ramo precisam frutificar, porque eles têm o melhor agricultor e estão enxertados numa videira frutífera, uma videira que é impossível que ela não dê aos ramos condições de frutificar. É impossível. É impossível. Contudo, Jesus, ao contar essa história, vai dizer que alguns ramos frutificam, mas que outros ramos, você é querido demais, você está dando muito fruto. Aleluia. Veja, é impossível que dois tipos de ramo estejam na mesma videira e só um dê fruto. Por que só um tipo está dando fruto? E eu vou te explicar categoricamente. Eu não vou pregar mais do que 20 minutos, haja vista que já fiz o que Deus queria que eu fizesse. Veja, como é que os ramos, nem categorize com os dois, pense agora na videira cheia de ramos. Como é que tem ramo que dá fruto
e ramo que não dá fruto, se todos esses ramos estão recebendo do mesmo agricultor, o mesmo cuidado, da mesma videira, o mesmo cuidado, eles estão recebendo os nutrientes igualmente, eles estão recebendo água igualmente, eles estão sendo nutridos igualmente. Ora, então por que um frutifica e o outro é seco? Estão na mesma terra, juntos ao mesmo caule. Por que um se salva e um não se salva? Por que um produz e o outro não produz? Por que um rompe e o outro não rompe? Por que um cresce e o outro não cresce? Por que um é liberto e o outro não é liberto? Por que um é ungido e o outro não é ungido? Por que um é escolhido e o outro não é escolhido? Por que um avança e o outro retrocede? Se os ramos estão na mesma videira, por quê? Aí Jesus vai dizer, Jesus vai dizer, vocês estão em mim, então todos estão nele, o que frutifica e o que não frutifica, o que cresce e o que não cresce, o que prospera e não prospera, todos estão? Até aí está todo mundo correto, porque ele diz, estai pois em mim. Só que depois ele diz, só vai frutificar, só vai prosperar aquele que permanecer em mim. Ora, Camila, mas o que não frutifica também permanece nele. Tanto permanece que tem que ser cortado para ser tirado dele, porque não frutifica. Então, o que está acontecendo? Você tem que permanecer nele de acordo com a vontade dele e não de acordo com a sua necessidade. Eu vou falar rasgado agora, que é para até quem tem 9 anos de idade vai entender. Há muitas maneiras de nós sentirmos Deus. Há muitas maneiras de nós nos identificarmos com Deus. Vou falar bem rasgado. Qualquer um aqui que não é crente, que não frequenta igreja nenhuma, que não tem relacionamento nenhum com religião nenhuma, nem mesmo a nossa, se vier para cá hoje e reconhece que Deus é o Senhor, Jesus Cristo é seu Filho, e está participando aqui do culto, ouve o louvor, sente a presença de Deus. O que é cheio do Espírito Santo sente a presença de Deus. O outro que ainda está no ambiente vai sentir também. Às vezes ele não vai saber dizer que é o Espírito Santo, mas ele vai sentir. Às vezes ele ainda não vai saber que é um movimento de Deus, mas ele vai sentir que tem algo sobrenatural acontecendo nesse lugar. Quantas pessoas você já viu nesse ambiente que choram sentindo a presença de Deus, mas não são crentes em Jesus Cristo? Quantos cultos você já foi de gente que não tem a vida transformada? Pelo contrário, às vezes está na prática de um erro, mas vai ao culto, ouve o hino, se quebranta, ajuda a igreja, entrega ofertas. São pessoas que amam a Deus, e amam a Deus de verdade, amam a Deus, cuidam dos seus servos, ajudam no almoço de domingo da igreja, dão carona para pessoas que as outras pedem favor. São pessoas que nem se contaminaram com nenhuma impiedade do mundo, mas não são pessoas que ainda se decidiram completamente ao lado do Senhor. São aqueles que alguém chama de amigos do Evangelho, aquelas pessoas que vêm, que sentem Deus, que gostam desse ambiente. Vem comigo, não perde raciocínio não. É gente que chora, gente que sabe cantar as músicas que a gente canta, gente que conhece os textos que a gente prega, gente que sabe aonde está o Salmo 93, 91, sabe aonde está o Salmo 23. É gente que quando precisa de ajuda, não vai para nenhum outro lugar, vem para cá fazer campanha de oração. É gente que ainda não desceu as águas batismais, é gente que não faz parte do corpo, nem do sangue de Cristo, mas quando precisa de um milagre, visita as irmãs do círculo de oração, tem respeito, tem temor pelo sagrado, mas não toma decisão. Deixa eu te falar, essas pessoas vão continuar sentindo Deus nos cultos, elas vão continuar recebendo da palavra de Deus, e quando elas fizerem campanhas de oração, as portas serão abertas por elas e pelo justo que ora em favor delas, porque a oração de um justo
muito pode em seus efeitos. Essas pessoas viverão níveis de prosperidade em Jesus. Elas compram carro e trazem a chave do carro na igreja para o pastor consagrar. É claro que se no final do culto a gente pergunta assim: quem quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Elas dizem: não, hoje não, eu não posso. E às vezes não pode porque ainda não é casada, não pode porque ainda bebe uma coisa, usa outra. Não é nenhuma outra coisa senão um pecado ou algo que, por elas temerem ao Senhor, temem afiliar-se a Ele nessas condições. Inclusive para estes há uma chance diária, porque foi o próprio Jesus que disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não mandou você largar e vir, Ele mandou você vir. E aí quando você vier, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai te ajudar. A maioria dos jovens que estão aqui conhecem meu testemunho. Eu não vim para Jesus arrumadinha, eu vim de bermudinha, samba canção, tênisinho de camurça coloche, barriguinha de fora, top, que hoje chama de cropped, né? Do piu-piu, porque quando o culto acabava eu tinha que ir pro baile. E naquele dia, o dia que eu entreguei a vida para Jesus, era o dia que o baile mudou de dia. O baile sempre era no sábado e foi pro domingo. Aí eu falei: não, mãe, eu não vou não. Ela disse: você vai pra igreja? Eu falei: não, hoje não, que o baile hoje é domingo. Aí ela disse: você vai pra igreja? Eu falei: então eu vou, mas eu vou com a roupa do baile. Aí eu fui toda nada a ver pra igreja. Agora, pasme, eu chegava na igreja, na hora que orava eu orava junto, na hora que pregava eu assistia a mensagem, e na hora que cantavam eu chorava a beça, gente. Escute, eu sentia a presença de Deus. Mas fruto que é bom Para quem não acredita no que eu vou dizer agora, eu espero que você tenha uma experiência com o que eu estou dizendo. Mas eu sei o que é você pegar um cobertor, porque minha mãe tinha sacrifício a muitos ídolos, a muitos deuses, e eu não servia. Então ela servia, ficou em paz, e a gente ficou perturbado com os demônios que servia a ela e que não queria sair de lá de casa. Legalidade. Aí certa feita, numa dessas noites tenebrosas, depois de ficar mais de um ano quase sem dormir, porque quando dava 6 horas da noite o meu calvário começava, eu me lembro que então eu peguei o cobertor mais grosso que eu tinha, e eu me lembro que dava um calor terrível, e a gente era muito pobre, e não tinha ar-condicionado, e eu suando e pingando, me cobri dos pés até a cabeça, porque eu sentia aquela presença maligna no meu quarto querendo me matar. E então ali eu ficava orando, porque certa feita, enquanto eu orava, aquela coberta que estava em cima de mim voou como se fosse mágica, como se fosse uma folha de guardanapo nos ares do meu quarto, e eu temi de medo. E foi naquele dia que minha mãe disse: clame o nome de Jesus. E eu pensei: mãe, ele não vai me ouvir, a serva dele é o Senhor, não sou eu, é a senhora, não sou eu. E ela disse: clame. E eu, com muito medo de orar, orei. Mas eu orei muito baixo, porque eu tinha medo do diabo ouvir e ficar com raiva de mim. E aí, com muito medo de orar assim, ela dizia: grita, Camila. E eu me lembro que eu comecei a falar mais alto. E quando terminou aquela oração, eu não sabia se o diabo tinha ido embora do meu quarto ou não. E aí eu falei: mãe, posso dormir com a senhora? E ela disse: não, volta para o teu quarto. Falei: como é que eu vou voltar para o meu quarto se ele já estava com raiva de mim antes? Imagine agora que eu falei um monte de coisa para ele. Voltei para o meu quarto, e assim eu vivi ainda por mais alguns meses na minha vida, apavorada. Veja, eu não estou dizendo para você que eu não sentia Deus, que eu não sabia o que era correto.
Lhe digo mais, quando eu orava, Deus ouvia e atendia algumas das minhas orações. No culto, provavelmente, pelo muito que eu sabia que ainda haveria de ser perdoada, ou que tinha consciência dos pecados pelos quais precisava de perdão, eu devia de ser uma das pessoas mais quebrantadas da igreja. Chorava o culto inteiro, mas decisão ao lado de Jesus não tomava. Por quê? Porque quarta-feira minha mãe me obrigava a ir para o culto de doutrina, mas no sábado eu tinha que bater meu ponto lá. Então veja, eu sei do que eu estou falando quando eu vejo ramos que sentem a seiva do Evangelho, ramos que bebem da água que o agricultor rega a videira. Eu sei do que eu estou falando. Ramos que sabem que a raiz é tão forte, que podem fazer todo tipo de coisa que não presta lá fora, que no dia que entrarem aqui, a videira aguenta segurá-los. Porém, e eu vou repetir mais 2 vezes, porém, entretanto, ao conhecer esse texto, me pergunto, que ramos são esses? Que estando na mesma videira que é Cristo, tendo como pai o agricultor, no final de estarem todo o tempo com a videira, serão cortados pelo agricultor, porque a videira não tira de si os ramos, é o agricultor que chega na época da colheita. Se é profético, não tenha medo, seja profeta. Olha para alguém aí agora e diga: a colheita. Não. Levante a tua mão direita para mim, por gentileza. Bota a mão direita o mais alto que você puder. Bora, Madego! Mão direita lá em cima. Coloca a esquerda na mesma altura, vem. Quando eu disser 3, aonde houver um ramo que frutifica, você vai repetir as palavras que eu vou te dizer agora, nesta atmosfera de unção. Quando eu disser 3, você vai tocar o ombro do raminho que está aí ao seu lado. E quando eu disser 3, você vai dizer para ele ou para ela assim: a colheita vem para todo mundo. É 1, é 2, é 3. Bota a mão no ombro dele. Sacode ele, acorda ela e diga: a colheita vem para todo mundo, a colheita está chegando, vocês dizem que faltam 3 meses para a ceifa, mas os campos estão brancos, a colheita está chegando, então olhe para mim. Vocês são maravilhosos, fica comigo até o final. Veja, quem corta é o agricultor. Quem lembra quem é o agricultor? Tá fraco? Quem corta é o agricultor. Quem é o agricultor? Quem era a videira? Era não, quem é a videira? Quem corta o ramo? Então não pense você que vai continuar entrando aqui e que 2 coisas vão acontecer. Primeiro, que você vai parar de sentir Deus. Não vai. Enquanto você estiver no nosso meio, mesmo estando todo craquelado, você vai se alimentar da seiva, porque a videira não vai deixar de alimentar quem dá fruto por causa de quem só suga. Porque eu falei aquilo tudo não para dizer que a videira está aqui para sustentar galho seco, mas para dizer que nela você tem que decidir: ou tu dá fruto ou será apenas um sugador. Porque o ramo que não frutifica na videira não será tirado por ela. Você acha que Deus vai deixar de descer no culto por causa de quem não se conserta? Você acha que Deus vai deixar de alimentar as varas que estão pagando preço por causa das varas que só querem resposta de campanha de oração? Você está achando que Deus vai deixar de levantar seus ministros, sacerdotes, profetas por causa
devagarinho. Pergunta para dois aí. Tu suga ou tu produz? Pergunta. Agora quem é inteligente vai responder. Os dois. Responde, diga os dois. Diga eu. Isso aqui é para quem produz, tá? Diga eu faço os dois. E qual é a diferença se os ramos são diferentes? É que um só suga para viver e o outro suga para produzir. Suga para produzir. Meu Deus, recebe uma unção para sugar e produzir. Sugar e ir para cima. Sugar e pregar. Sugar e renunciar ao pecado. Sugar e renunciar à mentira. Pega a seiva da videira. Quem são os ramos que serão cortados e lançados no fogo no dia da colheita? Não são os que sugam, são os que sugam para si, sem produzir, em gratidão de quem os alimentou. Quem alimenta o ramo? A videira. Vamos lá? Quem alimenta o ramo? Quem alimenta o ramo? Quem plantou a videira? Que é quem? Não, que é quem? Isso, o agricultor. Então vamos lá. Quem plantou a semente? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Deus é o agricultor, Jesus é a videira. O agricultor espera colher o fruto da semente que ele semeou, porque essa semente morreu para você produzir. Essa semente morreu para eu ter vida. Então eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. O problema não é sugar. O problema é vir aqui sugar e não mudar de vida. O problema não é sugar. O problema é querer viver do evangelho sem viver para o evangelho. O problema é... Meu Deus, aumenta a minha PA, que eu tenho que falar isso de novo. O problema não é você sugar. Todos nós que estamos aqui, do maior ao menor, somos dependentes da seiva, do evangelho, do sangue carmesim. Então o problema não é sugar, o problema é não querer produzir. Você só senta, consome e leva. A pergunta é: o que você traz de volta para quem te alimenta? O que você tem dado de fruto para o evangelho? O que você tem feito por amor à obra de Deus? Não, só quer campanha para passar na faculdade, só quer oração para ter um relacionamento novo e para a vide. O que a vide recebe da Marmanjo Gospel. Precisa buscar alguém no aeroporto, nunca pode. Escala de limpeza para você nunca dá, porque a tua faculdade é mais importante do que as outras. Não, não é. Ela é igual, tão importante quanto. A diferença é que um ramo está focado em produzir, porque reconhece que tem sido sustentado até aqui por causa da videira. E eu encerro aqui, nesse momento que eu considero uma mudança de vida para mim, quando eu entendi isso no texto, desses dias que estou te falando que já vivi. Então o que Jesus está dizendo? Todos vocês, aqui, toda vez que a videira sentir o vento, toda ela vai se sacudir. E todos os ramos vão sentir quando o vento passar por entre os seus galhos, os que dão fruto e os que não dão fruto. Quando a chuva regar a terra, todos serão regados, os que dão fruto e os que não dão fruto. Frequente os cultos, desfrute, consagre. Ainda que você não tenha conseguido se consertar, não deixe de vir por isso. Sabe por quê? Jesus não te corta da vide, só que o agricultor está esperando você produzir.
E a colheita vem. A colheita vem. Eu vou falar rasgado. A maioria, 90% de nós aqui, esperamos o arrebatamento da igreja. Posso ouvir um amém? Eu ainda estou no ambiente pentecostal. Esta igreja almeja o arrebatamento. Posso ouvir um amém? Os pentecostais já chegaram. Isso é maravilhoso. Aleluia. Mas 10% daqueles que acreditam no evangelho e que estão aqui são mais maduros do que nós, os 90%. Por quê? Porque eles acreditam no arrebatamento da igreja, mas isso não tira deles a ideia de que a colheita individual pode acontecer a qualquer minuto. Como assim? Vou falar igual os antigos. Tem um dia que Jesus vai voltar para todos, mas tem vários dias que ele volta para uns. Sim ou não? Mentira ou verdade, gente? Tem gente que vai dormir hoje com a igreja, mas vai acordar amanhã com Jesus. Verdade ou não? O arrebatamento, para ele veio antes, porque morreu, foi colhido, servo de Deus não morre, é colhido, foi colhido. Então eu quero que você reflita, pare de achar que você tem o tempo do arrebatamento, ou que antecede o tempo do arrebatamento para se consertar, porque você não sabe quando ele vem, logo você está trabalhando a hipótese de um tempo que você não tem. Pare de trabalhar. Oh! Ei! Eu quero ser o grito nessa tarde de Mateus 25. Aí vem o noivo. Escute. O grito vem antes da chegada. Quando ele chega, as que estavam dormindo, que não tinham reserva, não entraram. Por que não entraram? Porque não dava mais tempo de buscar azeite. Olhe para mim. Pare de trabalhar a ideia de um tempo que você não tem. Esse tempo que você está criando na sua cabeça é sofisma da sua consciência. É a mistura de verdades, informações verdadeiras com informações ilusórias. Você pensa assim: até Jesus arrebatar a sua igreja, vai dar tempo de eu me consertar, de eu parar com isso, de eu parar com aquilo. Só que Jesus me trouxe seriamente hoje aqui para dizer: tem o arrebatamento que vem para todos, e tem a colheita que chega para alguns antes do arrebatamento. Porque depois que houve o grito e o noivo vem, não dá mais tempo. As loucas não eram loucas porque eram birutas, não. Elas eram loucas porque não consideraram o fator tempo. E não levaram azeite na reserva porque pensaram, sabe o quê? Não vai demorar. E às vezes a gente age como louco, pensando que por tratar-se ainda de ter tempo para o arrebatamento, vai dar tempo da gente se arrumar. Só que Deus está falando comigo nessa tarde. Como você está se preparando para um tempo do qual você não conhece quanto tempo tem? Jesus pode voltar para cada um aqui, ó, na hora que você nem imagina. Então quem é o ramo que frutifica, que permanece nele? O que Jesus está dizendo? Vocês vão me sentir de várias maneiras, vocês vão me servir de várias maneiras, mas saibam de uma coisa: o único que será podado para dar mais fruto é aquele que perseverar, que permanecer na minha palavra. Então preste atenção: se vós estiverdes em mim, que é isso? Vocês podem se identificar e estar em mim de muitas maneiras, consertados, desconcertados. Cada um vai estar em mim como puder estar, como achar que tem que estar. Mas eu só vou me ver em vocês de uma única maneira: se ao olhar para vocês eu ver que as minhas palavras estão em vocês. Então o que Jesus está dizendo, gente?
que nele você pode estar conscientemente ou inconscientemente de muitas formas, mas ele só vai deixar estar nele e vai ter fruto e vai ir para o céu e não para o inferno aquele que, quando Jesus olhar para ele, ver dentro dele a palavra de Deus. Essa palavra não é apenas a palavra verbalizada, mas é a palavra vivida. Alguém me conseguiria, para eu encerrar esse momento, uma jarra, uma garrafa grande com a boca aberta? Será que a gente conseguiria isso? Se tiver uma jarra de suco lá, que a gente possa colocar em outro lugar, é só para você entender isso aqui. E eu prometo que eu encerro aqui. Eu preciso que isso, essa caneca aí vai dar. Pega aí para ela, por favor. Leva isso aqui que eu esqueço ali para aquela menina de preto ali, por favor. Olha o copo dela. E de marca, hein? Agora me tragam água, por favor. Cadê você que deu a garrafa de água? Cadê você? Me empresta aí. Eu prometo que eu vou pedir para encher de novo e te devolver. Senão você vai terminar seco. Vaso, tu tá aqui todo ano, né? Garota, tu é fera, te adoro. Bora. Rapaz, olha um pouquinho de água que o menino traz aqui. Deixa eu beber uma água aí enquanto você dá glória. Só mais um gadinho, só mais um gadinho. Ainda bem que eu vim. Quem não está arrependido? Quem não está arrependido? Quem ainda não almoçou e não está arrependido? Quem está com sono, mas não está arrependido? Quem está cansado, mas não está arrependido? Reage aí! Reage aí! Deixa eu te falar, o menino me cedeu a água dele. Eu vou usar ela ali. O que a gente vai fazer? Vai pegar depois uma água geladinha, vai botar aqui, para Deus dar vitória para ele ali. Porque o altar não perde nada. Presta atenção. Aqui está a videira. Bora lá. Quem está aqui na minha mão? Fala que é um copo só para tu ver. O que eu tenho aqui na minha mão? Quem é a videira? Pronto, aqui está a videira. Presta atenção. Esses copos aqui vão ser as varas. O copo descartável vai ser a vara. Tem mais algum copo descartável vazio aí? Porque eu não estou aguentando mais beber água não. Pronto. Deixa aqui, isso. Abre aqui, abre essa. Vamos lá, quem é esse aqui? Pronto. E esses aqui? Pronto. Tinha que sair daqui, mas eu não tenho como fazer isso. Ainda não tenho o poder de Deus para isso. Esse é o agricultor. O agricultor é quem dá vida para a videira. Quando Jesus disse que estava voltando para o seu pai, Filipe disse assim para ele: Senhor, mostra-nos o pai. Ele disse: tu ainda não vês o pai? Quem vê a mim vê o pai. Quem vê o pai, porque eu e o pai somos. Então Jesus estava aqui na terra, abstendo-se de ser Deus na sua potência, para que eles pudessem, através da vida de Cristo, saber como Deus trabalhava e como nós deveríamos servi-lo. Então pense que o agricultor é quem rega. É quem rega, é ou não é? Não é o agricultor que rega a terra? Então pense que essa garrafa aqui na minha mão agora é o agricultor. Quando o agricultor rega a videira, ele está enchendo a videira. Presta atenção.
Quem estiver na videira, vou botar aqui pertinho. Como é que está aí no vídeo? Perfeito. Vamos tirar essa bagunça daqui. Tira. Ó, videira regada, agricultor regou, coisa linda, coisa linda. Aqui eu, aqui você, aqui os pastores, a igreja, os irmãos, o Kids, a tia do Kids, as irmãs da cantina, os coordenadores da Almadego, o pessoal do check-in, estacionamento. É tanta gente. Pronto, regou. Se aqui tivesse os furinhos, para exemplificar a saída dos ramos, não só aqui a videira ia estar cheia, mas os ramos também iam ser alimentados. Amém ou não amém? Então, só para a gente entender, é isso que o Espírito Santo faz. Jesus subiu, deixou aqui o fundamento, e agora ele vem enchendo a gente. Presta atenção. Suponhamos que essa aqui seja eu. Estou cheia. Amém ou não amém? Está dando para ver daí? Amém ou não amém? Mas crente que é crente mesmo, gosta só de ser cheio? A gente quer o quê? Aí vai ouvindo. Ó. Eita. É isso, vai ouvindo. Ó. O crente que transborda, toda a água que ele derrama junto à obra do Espírito Santo vai fazendo o quê? E vai enchendo. Vai ouvindo aí, ó. Vai enchendo. E vai transbordando. Tá parecendo aquelas feiras de ciência do ensino fundamental, né? Agora veja. Isso aqui tá transbordando, tudo transbordando. É o máximo que podemos chegar, sim ou não? Sem dúvida nenhuma, responda. Ser um crente que transborda é o máximo que podemos chegar, sim ou não? Sim ou não? Eu pensei muitos anos como você, até que eu li esse texto, e então eu entendi que o que Jesus está dizendo não é se encham de mim, porque isso significaria vocês têm de mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que transborda do Espírito Santo, ela tem de Deus, sim ou não? Bora, gente, sim ou não? Pessoal aí de trás está acompanhando? Tem telão aí? Tem? Então, uma pessoa transbordando, ela tem de Deus, sim ou não? Sim ou não? E ao transbordar de Deus, você pensa, o que mais um crente pode dar, além de não só ser cheio, como ser transbordante de Deus? Pronto. Eu pensava assim. Aí eu li esse texto e o Senhor disse para mim, isso é muito bom, mas ainda é limitado. Porque uma coisa é você ter de mim. Então veja, uma pessoa que ama a Deus, que frequenta a igreja, ela participa de um ambiente onde Deus se manifesta, ela também pode ser cheia da presença, por alguns segundos, por algumas horas, eu não sei, mas ela sente, ela chora, e isso é o suficiente para ela ser salva. Eu preciso pregar a verdade nessa noite e te dizer, não! Jesus vai dizer naquele grande dia, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome eu curei. Eles não vão dizer em teu nome eu tentei, eles vão dizer em teu nome eu curei. Ou seja, eles conseguiram. Eles tinham o dom, eles tinham a manifestação, mas não é o suficiente. Jesus disse assim, que para estes ele vai dizer, apartai de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. E então eu olho para o texto e vejo todas as videiras amarradas, todas as varas, os ramos amarrados na mesma videira, e me pergunto, o que mais vem depois de alguém ser cheio, depois de alguém transbordar?
isso não é sobre o quanto nós temos dele. Isso aqui é Ele nos dando, é Ele nos abençoando, é Ele nos favorecendo. Amém. É maravilhoso. Mas tem mais. Meu Deus. Seja profeta, mesmo que você não entenda. Olhe para 2 ou 3 aí e diga: tem mais. Tem mais. Tem algo além do dom, tem algo além de tudo. O fruto aqui está além de tudo do que Ele pode te dar. Logo, isso não é sobre o quanto eu tenho dele. Quando Ele diz: isso é como vocês ficam quando estão em mim, mas eu quero estar em vocês. Então como é que eu faço? Se vós permanecerdes em mim. Mas eu tenho de Deus, Camila, exatamente. É você que tem de Deus. A pergunta é: quanto Deus anda tendo de você? E então você se esvazia por Ele, se esgota por Ele. Vai entendendo aí? Camila, mas se eu me esvaziar, se eu renunciar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu não vou mais esperar Ele fazer esse movimento, porque isto é quando Ele está em mim. Quando eu estou nele, acontece isso aqui. É isso aqui que aplica. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Dá um salto dessa cadeira e vê o que você pode fazer por Ele. Pula dessa cadeira, levanta, reage, reage, reage. Oh meu Deus, chega de só buscar, chega de só buscar para que os outros vejam o que eu tenho dele. Irmãos, quantos movimentos performáticos estão nos deixando cada vez mais distantes da presença de Deus. Camila, o que vem depois, mais do que ter dele, como um homem, uma mulher, como um jovem, de pé, todos de pé, em nome de Jesus, de pé. Como um homem, como uma mulher, depois de ter mais ou tanto de Deus, pode ainda evoluir, deixando Deus ter de você. Não adianta vir, não adianta sentir, se não estiver disposto a devolver, a frutificar, a morrer por Ele. Tem alguém aqui em nosso meio nessa tarde? Enche a garrafa do menino, tá bom? De água gelada, por favor. Não deixa ele ali, ó. A da Stanley ali dela também. Água geladinha para eles ali. Por favor, nego. Que bagunça que eu fiz, né? Me perdoa, tá? Foi por uma boa causa, eu te juro. Tá? Não, peraí que eu me preocupo, eu vou te ajudar. Isso. Escute. Tem alguém aqui que desde a hora que eu estou falando da oração até agora, quando eu expliquei que estar aqui, ainda que seja sentindo Deus, não é o suficiente para garantir a salvação, se você não permanecer nele pela palavra. Ou seja, tem alguém que desde a hora que eu estou orando até agora, quando eu terminei de pregar, você sentiu necessidade de fazer um concerto com Deus hoje? Camila, enquanto você pregava hoje, por mais constrangido ou constrangida que eu esteja, eu senti necessidade de fazer um concerto e eu queria que você orasse por mim, Camila. Porque assim como um dia você fez, Camila, eu venho, eu sinto a presença, mas eu nunca me decido ao lado do Senhor. Eu sempre acho que eu tenho tempo.
tempo para consertar, tempo para um dia frutificar, tempo para um dia as orações da minha avó fazerem efeito. Pois algumas vovós serão recolhidas por Deus ainda esse ano. E eu não falo isso com alegria, e eu nunca disse isso aqui. E o Senhor está dizendo, a hora de você se posicionar é agora. Porque a cobertura da sua avó é uma. E sem ela você fica vulnerável, você precisa buscar quem cobrir a sua avó. Se enquanto você esteve aqui, comigo orando ou pregando, você sentiu que não está sendo o crente que deveria ser, ou que vem, que ama, mas que nunca toma uma decisão, e hoje o Espírito Santo bradou no seu coração, não dá mais tempo, conserta. Se você estiver aqui assim, se você quiser fazer sua aliança com Deus hoje, Camila, eu quero fazer um concerto. Eu já fui, já estive, me afastei, hoje voltei, mas ainda não fiz uma aliança, uma confissão pública de fé, e eu quero fazer isso hoje. Se você estiver aqui, como é muita gente, se a bateria do seu telefone ainda estiver funcionando, só você. Não, Camila, já sou crente, tomo Santa Ceia, a palavra foi de confronto para mim, foi maravilhosa, mas não, já tenho buscado esse concerto, já congrego, não é para mim, não é com você que eu estou falando. Esse convite de oração agora, Camila, sou eu, você pregou para mim isso aí, eu preciso fazer minha confissão de fé hoje. Eu sou essa pessoa que sempre acho que tem tempo, que vai dar tempo, mas quero me consertar hoje. Se você estiver aqui, acende a lanterna do teu celular, eu vou contar de 1 a 3. É o tempo que você tem para tomar a sua decisão. O Madego orando agora. Oh, glória. Ore, ore, ore. Vamos aplaudir no final, ore, ore. Aplauda no final, no final. Primeiro vamos orar, ore porque tem mais gente. 2, me ajude em oração, Senhor, aonde houver alguém querendo tomar uma decisão ao teu lado, levanta essa pessoa, dá ela coragem, joga por terra a timidez, em nome de Jesus. Ore, igreja, ore. Eu conto 2. Camila, sou eu, ainda está faltando a minha lanterna. Se é você, 3. Levante ela o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Levante ela. Mais alguém? Camila, eu queria, mas eu estou sem lanterna. Vale a mão? Vale a mão, vale a mão. Vale a mão. Isso, bastante gente com a mão erguida. Pede alguém do teu lado assim, liga a lanterna para mim. Você pode ligar a lanterna para mim, para eu te identificar. Pede o vizinho. Tem gente levantando a mão sem nada e eu não consigo ver. Só para a gente ter uma noção. Você que quer Jesus, pede o vizinho. Ei, liga a lanterna para mim, por favor. Por favor. Isso. Deixa eu ver aqui embaixo. Meu rei. Isso, perfeito, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 embaixo, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Eu vou pedir uma gentileza. Mira, faz uma para mim, pastor. Faz isso. Mas, Frank, me ajuda aqui, amigo. Conta aqui. Lá em cima, a parte de cima lá. Conta. Mais algum pastor aqui para me ajudar? Vem, meu pastor, gente, por favor. Conta a galeria aqui de baixo, por favor. Aqui foi 90. Camila, vai contar pra quê? Pois eu vou lhe dizer. Daqui a 2 dias a televisão vai contabilizar os seus mortos, dizendo quantos ficaram doentes, quantos foram assassinados e quantos morreram. Mas a igreja daqui a 2 dias vai contar o aumento do número de salvos na terra. Não quer criticar, critique, mas eu vou contar
a contar. Em cima e embaixo 90. Já pensou? Enquanto a gente canta contos salvos, a igreja canta um hino. aceitando Jesus aí? Senhor, no chat ao vivo, aonde tiver alguém tomando uma decisão também ao seu lado, Senhor, aonde tiver uma lanterna acesa, gente, cola com ela em oração aí agora. Pai, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Toma essas mais de 1.500 vidas que hoje, porque daqui para os demais dias muitas outras, mas hoje estas se decidem ao teu lado. Recebe, perdoa os seus pecados, dá a elas um novo ânimo.
Dá a elas a alegria da salvação. Em nome de Jesus, nós as abençoamos. Reconhecemos como sal da terra e luz do mundo. E liberamos elas para frutificar. Agora toda a tua igreja levanta a mão, Senhor. Toda a tua igreja levanta a mão. Aonde houver uma mão estendida, que 2025 seja reconhecido como um ano onde nós vamos honrar a videira. Um ano onde vamos honrar Jesus. Aonde vamos honrar o agricultor. Que cada mão dessa, cada pé que se sustenta na tua presença, possa produzir frutos dignos de arrependimento e frutos que glorificam o teu nome. Nós abençoamos cada um e cada uma, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Conseguimos dizer: e é aqui que eu me sinto, vai. E é aqui que eu me sinto. Prepara para soltar do chão e transportar. Vai, prepare. De novo, mais uma vez. Declare. Quem tem palmas, vem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto. Adore a Ele. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Deixa eu ver se vocês ainda têm fome. Eu quero ver se tem alguém com coragem para dizer: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Estou cansado, mas não estou arrependido. Estou com sono, mas ainda estou de pé. Eu não fui para a espórnia da Sapucaí, mas eu vim pular na presença do meu Deus. Se isso é verdade, vem comigo na palma assim, ó. Bora, reage, prepara pra dizer: eu ainda tenho fome. Vai, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Bora, Madeiro. Eu ainda tenho fome. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda Cadê tenho o santo lenha. inferno? Bora, de novo, vem bandeira. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Prepara pra largar tudo aí. Diga qual é o som. Deixa eu ouvir na Almadego, vai. Qual é o som? Olha ele aqui no Goiás. Bora, reage, reage pra cima da fruta. Qual? Cadê os pentecostais? E esse é. Ele já entrou. Esse é o som. Você vai dar fruto. Segura, segura. Termina dizendo: é Ele. É sobre isso. Faça desse louvor a sua oração. Esse hino me constrange tanto. Quando eu ouvi ele a primeira vez, eu pensei: Senhor, o que eu estou perdendo? Por Ele que eu Eu estou preciso gastando renunciar, a minha entregar alguma coisa. O Senhor me deu muito mais. perdendo tudo. Eu preciso que isso por seja uma amor, verdade nos meus dias. com alegria, Declare. dono dos meus dias. Só mais uma vez, diga: Ele. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor.
Com vocês, 2 metros. Vem pra cá.